Então, São Paulo diz aos Efésios, ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por Jesus Cristo, para a sua glória, por sua livre vontade. Então Deus nos predestinou, Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia. Ele já não tinha nos criado, depois Ele nos salvou. Ele quer que cheguem a nós as graças da redenção através da igreja. Então nos fez sermos batizados, nos fez ter ocasião de aprender o catecismo, ocasião de nos confessar para pagar nossos pecados. Depois nos atraiu a vida religiosa. Então tudo isso está dentro desse ato da providência que nos predestina, que nos destina, predestinar. Então ele já pensa antes, né? Então ele nos destinou, ele pensou em nós. Um grande mistério, né? Para isso é melhor quem quiser aprofundar na Suma Teológica, mas no fundo é fruto da sabedoria e do amor de Deus, que quis que a gente fosse católico, que a gente entrasse na igreja, que a gente fosse religioso, que a gente salvasse a nossa alma. Para fazer brilhar a glória da sua graça, pela qual nos tornou agradáveis em seu amado Filho. Então Deus, pela graça, nos torna agradáveis a Ele, né? Então esse que é o objetivo do retiro, é continuar que Deus continue esse mistério da graça e do livre-arbítrio, né? Que Deus possa conduzir nossa liberdade no caminho que nos torna agradáveis a Deus, para fazer brilhar em nós a glória da sua graça. Então, é o que a gente deseja, né? Então, vamos ver o Espírito Santo na vida cristã, rapidamente, antes de entrar na consideração de cada um dos dons. Então, a citação que foi lida, né? A passagem que foi lida, é em Efésios 1 e 5. 1 e 5. 5 e 6. Nosso Lefebvre gostava muito de citar isso aqui, como ele citou no retiro ou na conferência, não sei, que ele fez para nós, e para a gente ver bem que é Deus que tomou a iniciativa, né? Nós somos frutos de um amor de Deus que é anterior ao nosso. Não é a gente que fez uma situação de santidade, é Deus que nos dá ocasião, pela sua graça, pela sua redenção. Então, Ele que tem a iniciativa. Isso deve convidar à humildade e também a rezar, se esforçar, porque aquilo que a gente não consegue hoje, talvez a gente consiga amanhã. Aquilo que a gente não consegue hoje, talvez Deus nos dê amanhã. Ficar sempre com essa humildade de que Deus é aquele que tem a iniciativa, nos predestinando e nos santificando. Então, o Espírito Santo na vida cristã. A vida religiosa é a perfeição da vida cristã. Não é nada mais do que isso. São Lefebvre, falando de São Bento, da regra de São Bento, ele diz, né, que o que São Bento quis, era formar bons cristãos. Parece pouco, bons cristãos é a santidade. Então o que a gente procura aqui é a perfeição da vida cristã. A gente vai ter muita dificuldade devido aos nossos pecados,
devido a dificuldades que aparecerão, independente de nossos pecados, e aí nós deveremos meditar na vida do nosso Senhor, pedir a Ele que nos faça triunfar dessas dificuldades que Ele faz dentro do tempo. Às vezes a gente tem uma dificuldade que vai durar muito tempo a vencer, a gente acha até que é invencível, depois ela é vencida. Se a gente for humilde e perseverante. Então essa perfeição da vida cristã, evidentemente, não é uma coisa em ato, não é uma coisa que a gente já possua, mas é um estado de vida, né, a vida religiosa, que vai facilitar a realização dessa vida cristã. Essa vida cristã é a vida do Cristo. É a vida eterna, vida divina, vida do céu, menos a visão. Então, essencialmente é a mesma coisa que no céu. A gente vive da vida divina. Por isso, entre o catolicismo e uma falsa religião, o abismo é infinito. Primeiro, a falsa religião é o demônio que instiga esses homens a permanecerem numa falsa religião como impedimento a receber a vida divina. E depois ela, como é uma vida que é divina, ela está infinitamente acima de uma vida que é humana e subhumana. Nós possuímos a Deus agora tão realmente e tão substancialmente como na vida eterna, sim, pelo estado de graça. Deus é imenso, isto é, está presente a tudo, não como quem vê tudo, também assim, mas não somente, mas de uma maneira infinitamente superior, enquanto Deus cria e mantém na existência todas as coisas. Se está onde se age, e mais ainda onde se cria ou se mantém na existência, né? Então, são um parênteses, né? Onde há o ser, há Deus, pois é Deus que dá a existência e a conserva sem intermediário. Logo, Deus está em toda parte. Deus está no inferno, Deus está todos os animais, todos os minerais, todos os vegetais, né, todos os demônios, porque Ele mantém tudo no ser. Mas na alma do justo, ele vai estar de maneira diferente. Na alma racional, ela conhece a Deus, ela pode conhecer a Deus, e na alma racional, o estado de graça, é um grau superior, que é um conhecimento e um amor, tal como Deus se conhece e se ama. Então, todos os níveis, né, de vida, de existência natural, são uma coisa extraordinária, mas quando entra a graça, é um grau infinitamente superior, de menor proporção entre a ordem natural e uma alma em estado de graça. Tal ponto, creio que eu não sei, foi santa, alguém, né, uma santa, creio eu, Catarina de Sena talvez, no que ela tinha, Deus mostrou para ela uma alma em estado de graça, ela se sentiu inclinada a adorá-la. Teve que, né, tomar cuidado. Mas, por quê? Porque é a participação da natureza divina. E é isso, para isso que Deus nos reuniu aqui. A gente está na vida religiosa, com todos os nossos defeitos, com tudo que pode acontecer. A gente está aqui para viver dessa vida divina e que ela possa ser preservada. E por isso a gente tem que tomar cuidado, seguir bem o que diz a regra. Se o demônio consegue atrapalhar um pouquinho, fazendo a gente perder tempo, fazendo a gente fazer outra coisa, já é um ganho para ele e uma perda para nós. A alma em estado de graça possui Deus duplamente. Presença de imensidade, pela qual ele está em todas as coisas, mantendo todas as coisas na existência, e presença de graça.
Então, inabitação de Deus na alma do justo. A vida cristã é a habitação pessoal de Deus numa alma que o recebe. Então, a alma que recebe o batismo, ela tem a presença pessoal de Deus, do Deus em 3 pessoas na alma. É bem conhecido. São João, no prólogo, o que nós seremos não apareceu ainda. Então, Deus está presente, mas a gente não vê. A gente não vê, a gente não tem como ver, mas Deus está presente. Nossa alma, Pai, Filho e Espírito Santo, habitam aí, operam aí, mas a gente não vê. Na vida dos grandes santos, o comportamento deles é tão extraordinário que se vê alguma coisa, mas não diretamente. Se vê pelos efeitos, e se vê pelos efeitos também numa civilização cristã. O Solefé dizia que lá na África, mesmo fisicamente, as aldeias mudavam. Não sei bem como é que era antes, mas devia ser que a gente pode imaginar, né? Sem esgoto, tudo sujo, ninguém ligando para a sujeira, as coisas feitas de maneira, uma promiscuidade muito grande. E depois se tornavam católicos, eram batizados, se casavam e aí mudavam, viravam outra coisa, né? Que pode receber o nome, né, de uma cidade, né, civilizada e católica. Então, isso que vai ser não apareceu ainda, mas existe desde já. Contanto que a gente cuide a gente proteja essa graça e que a gente faça de tal maneira que a gente colabore, de tal maneira que Deus aumente em nós esta presença. Por enquanto é uma semente na nossa alma e no céu será a glória, né? Então já vai crescendo essa semente, mas no céu a gente verá ela em toda a sua glória. Na nossa alma já estão tudo o que fará nossa beatitude no céu, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade viva, o Pai gerando eternamente o Filho. Então a gente verá, né, considerará, a gente verá mesmo na nossa alma esse mistério da Trindade. Qual a sua divisa? Perguntaram a Santa Elizabeth, a bem-aventurada Elizabeth, a Trindade. Respondeu: Deus em mim e eu nele. Então isso que a gente tem que preservar, porque Deus pode ir embora. Deus pode, às vezes, vai embora pelo pecado mortal, mas ele fica menos atuante numa alma que cai na tibieza. Então, Deus em mim atuando. Deus em mim pela graça e atuando, aumentando essa graça. E eu nele, eu retiro, né? Eu quero ficar em Deus, pela atenção que eu quero ter, né? Atenção a Deus, né? No ofício e tudo. Conservo-me na presença de Deus, de Yahvé, o Deus vivo, diz Elias. Conservo-me na presença de Deus. Estrada a percorrer. Temos a Deus, mas temos que buscá-lo. Temos a Deus, mas temos que caminhar ainda para possuí-lo no céu. O caminho são os atos da vida cristã. Então, cada confissão, cada missa, cada comunhão, cada ofício, cada ato de obediência, cada ato de humildade, cada ato de caridade, para suportar uns aos outros. A estrada que nos separa da eternidade, ela é longa. Bom, aí depende, né? Tem uns que morrem cedo, outros vivem um pouco mais. Ela é longa sobre alguns aspectos e muito curta sobre outros aspectos. Ela é difícil por causa do pecado, mas ela é fácil se considerarmos a ajuda de Deus. Crer tudo possível e mesmo fácil com a ajuda de Deus, dizia Santa Abadesa, Madame de Franlieu.
Na França, as abadesas são chamadas de madame. Então, Madame de Frondieu não é uma senhora casada, é uma abadesa. Obstáculos são o demônio, que é o mais difícil de discernir quando é que ele age. Às vezes pode ter alguma luz, alguns livros, mas em si é difícil. Porque a gente não vê, e o que a gente não vê, a gente tem tendência a negligenciar. Mas o demônio age e ele é um obstáculo. Por isso a gente deve usar a água benta, por isso a gente deve rezar, por isso a gente deve usar a caridade, a humildade. As virtudes espantam o demônio. Pois o mundo, cuidado com o celular, porque é um contato possível, né, com o mundo. Tem o mundo inimigo de Deus e o mundo das pessoas boas, né? Mas é do mundo inimigo de Deus que a gente pensa aqui. E, bom, a gente deve ir ao encontro das pessoas para ajudar a convertê-las, né? Mas a gente deve fazer segundo a nossa regra. Cada congregação, cada ordem tem a sua graça especial, seu modo de santificar. E São Bento nos pede para a gente não ir na casa dos outros, por exemplo. Verdade que não é um mundo assim, esse mundo é difícil de definir, mas São Bento diz para não ir. Não ir porque a gente pensa que tudo está uma maravilha e não é assim. Lá a gente vai na casa de alguém, a gente diz uma palavra que não era para dizer, a gente fala de uma coisa que era, né, bem reservada, que a gente acaba falando. E para quê? Para que saiu sem permissão? Ou então fica insistindo muito com o superior. Deixa eu ir, o superior acaba deixando e o monge volta menos monge do que foi. E depois quando vai no centro, né, bom, não é o fim do mundo, mas é o mundo. E, então, se puder evitar, é melhor. Se puder voltar mais cedo, é melhor. Depois a carne. A carne é tudo que em nós se opõe a Deus. A parte dos pecados contra a castidade, mas também os pecados contra a humildade, a caridade. Tudo isso está incluído na palavra carne, que somos nós, né? Nós com nossos feridos do pecado original. Então, esses são os obstáculos. É incrível que se possa resumir os obstáculos em 3 pontos só. É inacreditável, mas é assim. Então, aproveitem disso, né, para meditar um pouco no exame de consciência, por exemplo. E graus diversos na hora, no graus diversos quando a gente chega, né, ao termo, né? Uns mais santos, outros menos santos. E queira Deus que todos, né, se salvem. Papel do Espírito Santo. Eu vos enviarei o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas e será o consolador da minha partida. Eu vos enviarei o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas e será o consolador da minha partida. Então, foi prometido, foi dado aos apóstolos, foi dado para nós também. Todos nós recebemos a crisma e o Espírito Santo, que verdadeiramente nos ensina. No retiro, o pregador fala o que pode, mas é o Espírito Santo que vai botar as verdades, essas aqui e outras, né, que vai inserir, que vai fazer com que a alma esteja iluminada. É Ele que ensina interiormente, Ele é o mestre interior. Fará com que aquele que escuta assimile e dê sua adesão às palavras da doutrina revelada. Então, o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, ele santifica, ele conduz à consumação na caridade e essa consumação é atribuída ao Espírito Santo, embora seja obra de toda a Trindade. Duas formas de agir do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas e vai nos fazer, como diz Santa Teresinha, não mais obras humanas, mas todas divinas. Então a alma que procura seguir a inspiração do Espírito Santo, seguir a graça do seu batismo, da sua confirmação, e faz como fizeram os santos, mesmo vai entendendo nessa direção, ela começa a não fazer mais obras humanas, mas obras divinas. Porque o Espírito Santo vai tomando a iniciativa e vai fazendo a alma agir de maneira divina. E para isso ele vai usar dos dons. Então há duas maneiras de agir. Uma é a virtude. É o Espírito Santo também que, as virtudes infusas, as introduz em nossa alma. Então Deus nos dá a graça, mas essa graça se exerce dentro da maneira humana de agir, com nossos mecanismos, entre aspas, gostos, lentidões, dificuldades, temperamento, etc. Questão de saúde também, de equilíbrio, equilíbrio nervoso e coisas semelhantes. Então, tudo isso, o Espírito Santo bota a virtude em nós, no dia do nosso batismo, põe também os dons, mas a primeira a ficar assim, agindo, né, é a virtude. E, ao menos assim, a dominar, né. Com a graça de Deus, a gente vai progredindo nas virtudes. São elas que, de maneira geral, quando a gente está agindo bem, são elas que estão mais presentes nos nossos atos, porque elas são princípios de ação que partem de nós. Mas aí na hora de agir, a gente se atrapalha. A gente se atrapalha, a gente pensava ser bem paciente, na hora a gente falha na paciência. A gente pensava ser bem justo, na hora a gente não é tão justo assim. A gente pensava ficar num perfeito silêncio e na hora a gente não guardou o silêncio. A gente pensava obedecer direito, mas na hora a gente não obedeceu. A gente pensava ou não pensava também. Né? Por quê? Porque as feridas do pecado original, as feridas aumentadas ou ainda presentes por causa dos pecados pessoais, e faz todo um peso, né, em nós. Nós estamos ligados demais ao nosso temperamento, ao nosso gosto, então a gente reage assim instintivamente, porque a gente não dominou ainda o nosso instinto. Então a gente é bom, mas de uma maneira que não é tão boa assim. A gente é bom, a gente é muito imperfeito no bem. A gente quer o bem. Né? Hoje eu vou fazer um jejum. Não vou comer sobremesa. Aí boto um morango com creme. A gente olha assim. Vou fazer jejum amanhã. Né? Aí come um exemplo bobo, né? Mas para dizer que às vezes a gente pensou uma coisa, mas na hora de agir a gente não falhou. Na relação com os irmãos, na relação com todas as coisas. Com o silêncio, com orações que a gente resolveu fazer, todos os tipos de coisas. Lentidões. A gente se propôs a fazer uma coisa, mas a gente é lento e aquela coisa não se faz. A ocasião passa e eu não fiz nada. Dificuldades, temperamentos, né? Cada um de nós tem um temperamento diferente e na hora de agir, por isso que só Deus pode nos julgar. Tem coisas que a gente, para um é muito fácil e para outro é bem difícil. Então, aquele que tem facilidade para uma coisa, olha o outro e pensa assim, puxa, por que ele não faz direito se eu consigo fazer? Não é tão simples assim. Às vezes um tem mais facilidade para guardar o silêncio, o outro tem menos. Deus vai julgar, não vai dizer que todo mundo está tudo certo, o temperamento explica tudo, não é assim. Mas tem isso também.
Então, isso tudo faz um conjunto de imperfeição. Nós, como que guardamos a direção dos nossos atos, nós vamos como um mau motorista. Nós temos um carro que é bom, é tudo que Deus nos deu, pelo batismo, pela confirmação e todas as graças, mas nós não dirigimos bem. Acabamos fazendo mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Fazendo mais o que a gente gosta do que o que Deus gosta. A gente vai para a perfeição, mas bem imperfeitamente. E se Deus tomasse a direção, Deus falasse, bom, senta aí no lugar do carona, eu vou levar esse carro da tua alma. Então, isso existe. Mas justamente, a gente não quer ficar no lugar do carona. Não, deixa eu pegar o volante. Não. Deixa eu pegar o volante. Não. Deixa eu pegar o volante. Não. E a gente é assim. A gente não quer passar o volante. Mas se a gente passa, o que acontece? Aí tem a predominância dos dons. Nós geramos instrumentos nas mãos de Deus. As virtudes são comparadas aos remos. Você vai com esforço, remando, utilizando o que Deus já te deu, suas virtudes, fazendo um grande esforço e vai avançando. E os dons são comparados às velas, porque o Espírito Santo nos fará ir de maneira mais simples, menos trabalhosa e mais eficaz. Então, viver sob a moção dos dons é o que há de mais inteligente, Inteligente não depende da gente, mas depende da gente de fazer tudo para colaborar, pedir. Uma alma que está obedecendo, ela está sob a moção de um outro. Como esse outro representa Deus, se for o caso, ela está nas melhores condições para ser movida pelo Espírito Santo. Porque ela não se move por si mesma, ela se move por um outro, e esse outro representa Deus, então ela está sob a moção de Deus. Então, essas velas são a perfeição da vida cristã. Os dons são infusos em nós com a graça batismal e aumentados pela graça da confirmação. Observação, o dom não é uma inspiração. Ele, dentro da realidade do dom, está inserido também a ideia de inspiração, mas ele não é. Ele é uma capacidade de receber a inspiração. Ele é como um receptor de ondas, como um rádio, um telégrafo. Ele recebe. Ele pode receber, ou melhor dizendo. Ele é como as velas, E a inspiração é o vento. O Espírito Santo move a alma naquele momento, ou continuamente, supõe, certamente, sem dúvida, para Nossa Senhora, para os santos, os bons santos, mas mesmo nos santos parece às vezes que não é contínuo. Santa Joana d'Arc teve um momento que ela hesitou, assinou um documento que as vozes reprovaram. Então, tem o dom, mas é por momentos que a inspiração toma conta da nossa ação. Então, a gente reza antes do retiro, da conferência, a gente pede a Deus que o dom da sua inspiração mova a nossa alma. O dom não é mais importante do que a caridade, mas ele está ao seu serviço. Então, o dom é para que a gente, recebendo a moção do Espírito Santo, vá ainda mais longe na caridade, que é a rainha das virtudes e dos dons. É por causa da caridade que temos os dons.
Sem caridade, os dons desaparecem. Então, amar é estender as velas e pedir. Resumindo, amar não consiste, inclui essa disposição no que depender da gente, de estender as velas e de pedir, de esperar, de suplicar que Deus venha para nos fazer vencer, às vezes, uma dificuldade que a gente tem e que falta um impulso. Então a gente vai pedir a Deus que Ele venha, Veni Sancte Spiritus. Então a cada momento a gente vai dizer Veni Sancte Spiritus. Por quê? O dom já está dado, mas a gente precisa da inspiração. Isso com toda simplicidade, né? O que nos distingue dos carismáticos é que eles, por uma confusão, né, crescente na cabeça deles, uns mais, outros menos, uns estão se aproximando da tradição, outros não estão, outros estão mergulhados no seu erro, né? É que veem o Espírito Santo lá onde ele não está. Eles veem nas manifestações externas, que às vezes podem ser do demônio, e que se atribuem ao Espírito Santo. Ou então, imaginar que tem uma inspiração onde não tem. Na verdade, é bem difícil para a gente saber quando é que tem, quando é que não tem. A gente reza humildemente e pede ao Espírito Santo para nos ajudar e pronto, né? E vai adiante, confiando nessa graça do Espírito Santo. Aqui tem uma coisinha escrita: tudo é graça, tudo concorre para o bem dos que não tem nada especial, não. Então, a gente pede ao Espírito Santo que venha nos ajudar. Não se trata de fenômenos extraordinários, mas de atos mais perfeitos. Essa inspiração não tem nada, ela se passa assim, de maneira bem... por isso que é interessante a gente ver vídeo do Monsenhor Lefebvre. Não tinha nada de um carismático, mas nada. Ele era uma pessoa assim... Ele dizia, bom, o que a gente precisa? Precisa da graça de Deus. Como os canais da graça de Deus? Os sacramentos. Então, é o batismo, tem a confirmação, comunhão. Então, isso que a gente tem que procurar fazer. Vamos preparar as crianças para a primeira comunhão, vamos preparar as crianças para a confirmação, vamos rezar a missa, que é a fonte principal da graça, é a missa. E assim, em tudo ele via de maneira não carismática. Os carismáticos veem as coisas de maneira, né, um transe, né? Uma excitação, não tinha nada de excitação, nada, bem engraçado. Eu nunca vi ele assim, nem com a voz assim, como o pessoal dos carismáticos gosta, né, com o microfone, e assim, coisa que, não, tranquilo, um pouquinho emocionado nas Sagrações de 88, né? Eu vi 76 também, mas também, né, um pouquinho, mas não assim, de maneira bem diferente. Emocionado nesse ser bom, para dizer que não são fenômenos extraordinários. Vou entrar, José. Luiz, né? Então Luiz vai passar o dia aqui, mas ninguém precisa se ocupar dele. É isso, Luiz? Você vai fazer tudo sozinho, é isso? Vem cá, entra aqui e senta ali, ó. Senta aqui, ó. E fica aí. Então não se trata de fenômenos extraordinários. Aliás, a gente deve fugir dos fenômenos extraordinários. Não pedir a Deus coisas... Digo com muita pena o que eu vou dizer aqui, mas vou tirar quase todas as circunstâncias para ninguém saber onde é que foi. Mas era um exorcismo, e aí o pavio da vela fez assim, e aí não sei o que lá fez assim, aí, olha aqui, tem o demônio aqui. Isso é coisa completamente... Eu acho que tem que fugir de tudo
coisa desse tipo. Porque a pessoa já fica atrás de uma manifestação preternatural e fica, pode acontecer, sim, mas quem quer ver acaba vendo que não existe. Então, não se trata de fenômenos extraordinários, mas de atos mais perfeitos. Cantou a missa melhor, cantar. Rezou a missa, né? Cantou, mas com a alma mais voltada para Deus. Então, aí que o Espírito Santo vai nos ajudar. Comungou com uma disposição melhor, comungou com uma humildade melhor, uma humildade todos. Sejam muito humildes na hora da comunhão, né? Recebe o nosso Senhor, que é Deus. Né? Não pense em outra coisa, não comunguem de uma maneira atos melhores, atos mais perfeitos. É tudo. E como esses atos mais perfeitos, a parte mais perfeita é puramente interior, não tem nada que né, não se vê. Os senhores não veem e os outros também não veem, ninguém vê. Vem, às vezes, um pouco, né? Mas mesmo esse pouco que a gente vê pode enganar também. Então não procurar, sobretudo não procurar dar a impressão que você está fazendo um ato mais perfeito, porque aí você está pelo caminho do demônio, caminho do orgulho, né? da vaidade. Então você faz e pronto. Faz como o São Lefebvre, faz e pronto. Achei bem interessante em Monsieur Lefebvre, não sei se notei, não sei se é uma realidade ou não, mas eu achei bem interessante. Lá na França, ele parecia, ao menos, não sei se foi em todos os casos, mas parecia que em quase todos, ao menos, ele nunca estava realmente, para a sagração sim, mas para vários outros casos, ele não estava na frente. Achava isso muito interessante. O primeiro na França lá ia afrontar Paulo VI foi o Bedenant. Fez um documento assim, eu acuso Paulo VI diante de Paulo VI. Até que a fórmula era engraçada, interessante. Aí ele foi lá na Basílica de São Pedro, na praça, e gritou, leu aquilo, fiquei lá, a polícia apareceu, não sei o que lá. Mas foi ele o primeiro, um pouco exagerado, um pouco teatral. O Sr. Lefebvre não estava preocupado em ser o primeiro. Quando apareceu a nova missa, ele nunca rezou a nova missa, logo viu, mas ele falou, nós vamos examinar. Tem seminaristas que perguntaram, mas se durante as férias o que a gente faz? Se na nossa aldeia só tem a missa nova. Ele falou, olha, melhor não ir. Mas se o padre faz tudo para rezar essa missa da maneira melhor possível, sobretudo, aí já muda muita coisa. Você diz assim, se ele bota o cânon da missa antiga, porque vários padres fizeram esse tipo de coisa, ele brincava também. E se ele é um benfeitor do seminário, se ele manda um dinheirinho pra gente, isso era só para rir. E se foi ele que mandou os senhores para cá, mas se no mesmo lugar, na mesma cidadezinha dos senhores, tiver também a missa de sempre, diga ao pároco que não. Eles gostariam muito de ir. Então isso foi logo no início. Significava o quê? O homem é um ser que vive no tempo. E não adianta, a gente não é anjo. Bateu assim, já sei. Pode acontecer, em alguns casos, mas não como anjo, é claro. Mas aí ele preferia ir no seu passo. Ele falou, eu quero ver melhor os frutos. Aí teve uns lá na França que diziam, ir à missa nova, mas já é um assunto mais difícil, porque acho que... Bom, o fiel que ia à missa nova, cortou do mapa do livro da vida, e acabou. Ele dizia, vamos devagar, vamos ver como é que é. Famílias que queriam tirar os filhos das escolas progressistas para botar nas escolas do Estado. Ele dizia, preste atenção, se talvez essas crianças na escola do Estado vão passar 10 anos sem nunca ouvir falar no nome de Deus. Nesses lugares progressistas, será que, como é que está a situação? Talvez seja melhor, entre dois males, o menor.
que é melhor vocês irem não tirarem seus filhos. Eu devia que ele é uma ponderação que escandaliza talvez alguns. Como é que pode? Tinha na França que diziam a missa nova é inválida. Ele dizia, não creio que ela esteja inválida. Então ele não ia para os extremos assim de exagero, nem para lá nem para cá. Ele ia no extremo de perfeição, me parece. Porque ele aos poucos foi dizendo, não, ninguém vai à missa nova, nós vamos fazer assim. Falaram, parece em 74, já diziam para ele, uns dias o senhor deverá sagrar bispos. Ele esperou 14 anos. 14 anos para fazer uma coisa. Interessante. Então, o ato mais perfeito não é o que às vezes a gente pensa, que é o ato mais bom. Ele deixou o padre Percalmel, no retiro que ele pregou em Econa, dizer aos seminaristas que eles não deviam mais ir à missa de São Pio V. Ele deixou. Ele não ficou assim... acho um pouco muito do padre Carmelo, e lá no centro. Ou então eu tinha conversado com o Sr. Lefebvre antes, não sei. Mas ele não era um homem invejoso. Ele não achou que ele tinha que passar na frente do Abedenantes, nem que ele tinha que passar na frente do Père Carmelo, nem que tinha que passar na frente de todo mundo, que tinha que gritar primeiro, que ele tinha que botar, né? Não. Ele foi o seu caminho, calmamente. E quando chegou a hora mais decisiva, ele estava lá. E fez o que tinha que fazer. Então, não se trata de fenômenos extraordinários, mas de atos mais perfeitos. Com a ajuda do Espírito Santo, a alma vai, e acaba tendo atos mais perfeitos de todas as virtudes. Os dons estão lá para aperfeiçoar as virtudes. 4. Sua atividade própria é representada, atuada, né, pelas beatitudes. Pelas beatitudes. Então, sua atividade própria, a atividade dos dons, é representada pelas beatitudes. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. O que é isso? Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que vivem dessa maneira, né, que necessita um pouco de explicação, mas é isso aqui. Ele é o ato próprio do dom. A cada dom existe um ato próprio que Nosso Senhor consignou nas beatitudes. Então, uma correspondência que São Tomás, Santo Agostinho e São Tomás viram, discerniram, e que eu penso que a Igreja adotou inteiramente. Então, isso faz com que a gente tenha assim, uma visão geral muito interessante para nos animar, para nos na vida monástica, na vida cristã de todo mundo, né? Então, é isso aí. Então, vamos ver os dons na próxima aula, próxima conferência, partindo dos mais imperfeitos, por assim dizer, então os menores, né? Até chegarem aos mais perfeitos. Agora, aqui é curioso, realmente eu fico meio perdido, mas é o que ele fez. Ele vai partir da ordem das virtudes e vai subir segundo essa ordem, que é a seguinte: temperança primeiro, força, justiça, prudência, fé, esperança, caridade. Então, 4 virtudes teologais, virtudes cardeais e 3 virtudes teologais. Então, ele vai amoldar os dons a isso aqui. Eu não tive tempo, eu já devia ter tido tempo, já tive bastante, de checar isso inteiramente em São Tomás. Mas, de qualquer maneira, o que ele diz aqui é a doutrina da Igreja, mas há aqui um encaixe
que não é o encaixe que está no catecismo, né? Por quê? Ele vai botar a temperança ligada ao temor de Deus, a força ligada à força. Quanto a essas ligações são de sempre. Justiça ligada com a piedade, sempre foi assim. Prudência ligada com o conselho, sempre foi assim. A esperança ligada à ciência, sempre foi assim, que ensina São Tomás e Santo Agostinho. A fé ligada ao entendimento, sempre foi assim também. E a caridade ligada à sabedoria, sempre foi assim. O que muda é o seguinte, é que como ele vai seguir a ordem das virtudes, então ele começa pelo temor, corresponde à temperança, tudo bem? Depois já vem a força, que nos dons do Espírito Santo ela é o quarto, né? Ela está no centro ali. Então ele já vai, no segundo já vai tratar da força. E ele vai fazer uma divisão que é entre a vida ativa e a vida contemplativa. Então os três primeiros que vão ser então, o dom do temor de Deus, o dom da força e o dom da piedade, são mais ligados à vida ativa, como nós veremos. A prudência também, só que ela sempre está com o pé nas duas, né? Que é o dom do conselho, e depois ele entra plenamente nas virtudes da vida contemplativa, que será aqui a esperança, a fé e a caridade. Então ele faz um arranjo, certamente vem de São Tomás, porque ele é um muito bom teólogo, Ambrósio Gardeio. No DTC tem todo um artigo sobre os dons do Espírito Santo, que pediram a ele para fazer. Ele é tio também de um outro bom dominicano, que é o padre Gardeio, não sei o primeiro nome dele. Mas é isso aí. Então isso aí vai ficar mais evidente, mais claro, na medida que a gente for fazendo as conferências, que serão então, segundo essa ordem, né? Temor, força, piedade, conselho, ciência, entendimento, sabedoria. Essa ordem que é um pouco assim, fica... É a ordem das virtudes. É uma ligação que, os teólogos, até o fim do mundo, tem questões que vão ficar assim, digamos, imagino eu, exigindo um aprofundamento, né? Então, renovo o que eu já disse, se alguém precisar, tem um irmão que já me pediu, de algum trabalhinho para poder refrescar a cabeça, né? Então podem trabalhar na horta, por exemplo, ou fazer outra coisa, mas sempre pedindo a permissão. Pedindo a permissão. E se precisarem, né? Mas evitem de ver os hóspedes. Eu vou ter que ver alguém logo depois da missa, mas tem que insistir mais, que segunda-feira a gente não atende ninguém. E tentar nos proteger. Ad corde nostre nomine Domini.